Oi, gente, de novo. Na aula de hoje, nós vamos tentar fazer uma relação entre o sistema de numeração decimal e o sistema de escrita. Por que eu vou trazer isso aqui, né? Porque o sistema de escrita, quando a criança vai adquirindo o sistema de escrita, ela vai compreendendo, ela passa por um processo cognitivo que é semelhante à compreensão do sistema de numeração decimal. Então, eu vou fazer esse paralelo. O pessoal que está aí no terceiro e no quarto semestre estão com isso bem fresquinho na cabeça, que a gente trabalhou o semestre passado, e o pessoal do quinto e do sexto está um pouquinho mais longe, mas se tiver alguma dúvida, vocês depois na aula me trazem e a gente vai resolvendo. Por que eu vou fazer isso? Só para vocês perceberem que quando eu assumo uma postura mais construtivista, vamos dizer assim, né, uma postura de um professor que trabalha de acordo com o que as crianças são capazes de compreender, respeitando o desenvolvimento. Lembra que eu falei outro dia já da teoria e da prática? Então, se tem uma teoria que diz que as crianças aprendem dessa maneira, né? Tem uma pesquisa, tem fontes confiáveis, né? De que as crianças passam por determinadas fases de desenvolvimento, elas aprendem de uma determinada forma. Eu preciso usar essa teoria que eu aprendi na minha prática. Então, quando a gente aprende lá a famosa psicogênese da língua escrita, que é a teoria da Emília Ferreiro, né? Muita gente costuma dizer assim, a gente aprende que o que ela descobriu, né, na pesquisa dela. E se ela descobriu que as crianças passam por aquelas etapas, eu, como professor, preciso compreender essa teoria e olhar para os meus alunos, né, para as escritas dos meus alunos a partir da teoria que eu aprendi. Então, a relação teoria e prática é uma relação muito próxima, embora muita gente diga que ela é distante, que a prática é outra, né? Mas para que serve a teoria? Para a gente poder compreender a nossa prática e fazer melhor na prática, né? Então, no sistema de numeração decimal, não tem uma pesquisa, pelo menos eu não conheço, né? Eu não sou especialista de matemática, mas eu não conheço uma pesquisa do mesmo tipo da pesquisa que a Emília Ferreiro fez, dizendo como é que a criança compreende os números. Mas a, o conhecimento de número, né? As hipóteses que as crianças vão desenvolvendo, ela está muito forte no trabalho do Piaget, né? E eu mostrei para vocês outro dia, eu comentei, que agora eu não sei onde é que eu coloquei o livrinho, que é A Criança e o Número, que é um livrinho da Constance Camille, que fala do... Aquele vídeo que a gente assistiu também fala sobre... A professora cita esse livro, né? A Criança e o Número também explica muito de como é que a criança vai criando hipóteses sobre quantidade, sobre tamanho, né? E vai construindo a noção de número e de sistema de numeração decimal. Então, vejam, vou fazer o paralelo só para vocês perceberem que quando eu, professor, parto do princípio mais construtivista e mais e que eu vou me apoiar nas teorias, e eu tenho que ter uma coerência. Eu não posso ser construtivista em língua portuguesa e ser super tradicional em matemática. Então, se não, lá em língua portuguesa não cabe ficar copiando uma página de A, uma página de B, uma página de O, não cabe em matemática ficar copiando uma página de 1, uma página de 2, uma página de 3, né? Por quê? Porque o mesmo princípio cognitivo que permite as crianças desenvolverem a noção de letras e de fonemas é de número. E não é copiando, né? Então, copiar o 1 faz aprender o movimento do 1, ok? Mas não faz entender o que é número e o que é sistema de numeração decimal, né? Por quê? Porque o conceito tá lá dentro da cabecinha, né? O desenvolvimento desse conceito vai se dando lá dentro e não é copiando, copiando, copiando. Então, lá em língua portuguesa, na alfabetização, a gente fala assim: as crianças, elas não adianta ficar escrevendo um monte de letra, porque elas viram copistas,
E aí, quando você pede para escrever uma palavra, elas não sabem. E os professores dizem assim: ah, mas ela sabe qual é o A, ela sabe qual é o B, ela copia, só que na hora que ela vai escrever baleia, ela não sabe o Bá. Por quê? Porque ela decorou aquela forma, né, aquele desenho, aquele símbolo, mas na verdade ela não sabe o que ele significa. E no número é a mesma coisa. As crianças vão repetir a quantidade, vão repetir o número, né? Vão falar 1, 2, 3, 4, mas não sabe o que ele significa. Às vezes até sabe a quantidade, mas não compreende o sistema de numeração decimal. Né? Então, a gente vê também crianças na língua portuguesa que sabem lá, o B quadra Bá, mas aí na hora de juntar não consegue fazer, né? Então, esses dois sistemas, eles têm proximidade do ponto de vista da aquisição cognitiva, tá? Então, só para a gente lembrar, lá no sistema de numeração, decimal, nós temos 10 símbolos. Nós trabalhamos com símbolo, essa é a primeira coisa. Lá no sistema de escrita alfabética, a gente também trabalha com símbolo, que são as letras, né? Então, a primeira coisa é entender que esses símbolos, eles têm um significado por trás, né? Que a letra, ela é um símbolo que precisa estar que todo mundo precisa compreender, vamos dizer assim. Eu não posso fazer o meu B, o meu R. O R tem aquele padrão, aquela convenção, que é para todo mundo poder ler a mesma coisa, né? Então eu preciso aprender isso. Quando as crianças estão rabiscando, elas podem inventar letra, elas podem fazer um rabisco e dizer essa é a minha letra. Mas o que a gente vai trabalhando com ela? Essa convenção. Então o alfabeto são símbolos que têm uma convenção, né? O número é a mesma coisa. Então, o 2, o 5, o 9, o 50, o 148, o 6.225, eles são convenções, né? Símbolos que precisam ser aprendidos. No caso do sistema de escrita alfabética, quando a gente está pensando nas letras, né? Lembram que a letra, ela não tem nada a ver, né? O desenho da letra, ela não tem nada a ver com o que ela significa. Então, quando a gente fala de uma letra ou de uma palavra, eu dei bastante esse exemplo, quando a gente fala casa, a escrita da palavra casa, C-A-S-A, não parece com uma casa. Então, os signos agrupados ali na palavra, ela não tem as características do objeto que representa. O número também não. Tem muita gente que fala assim, se eu pegar o 3 e fizer um pontinho em cima ou no meio, tem 3. Se eu fizer, tem umas coisas assim, né? Mas não necessariamente. Talvez os primeiros números eu consiga, mas depois eu não consigo mais, por causa do sistema de numeração decimal, do valor posicional. Então, o 2 ou o 3 tem 3 pontinhos lá, o 3 tem 3 pontinhos, só que quando ele está na centena, ele não é 3, ele é 300. Então, isso muda, né? Então, no alfabeto a gente tem as 26 letras e no sistema de numeração decimal, lá nos números, a gente tem os 10 símbolos, né? Que são os algarismos. Lembrando que o 0 é ausência de elementos, de quantidade. Isso também é algo que precisa ser trabalhado. É difícil, né? Porque para a gente é óbvio, 0 significa não ter quantidade. E aí as crianças podem pensar, mas se não tem quantidade, por que tem que representar? Né? Não precisava existir o 0, começa do 1, se não tem nada, né? Mas para entender o sistema de numeração decimal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, precisa compreender o que é o 0, né? Outra coisa é que as crianças, quando vão aprender lá as letras no sistema de escrita alfabética, elas precisam perceber as diferenças e as semelhanças entre as letras maiúsculas, minúsculas, de forma e de mão, né? As manuscritas e as que estão nos livros, as letras de imprensa. E isso são convenções.
Então, nos números também há algumas variações, né? A gente tem aquele 4, que é o normalzinho que a gente faz retinho, a gente tem aquele que parece um triângulo, por exemplo, né? Então, há algumas variações nos números que eles também precisam perceber, né? Que mais? O sistema de numeração decimal, ele pode ser representado por adições. Então, por exemplo, eu quero escrever 15, eu posso escrever 10 mais 5, por exemplo. É a mesma coisa. Compreender como é que isso se relaciona é semelhante a compreender como as sílabas se relacionam, as letras na sílaba. Então, uma sílaba RA, né, consoante vogal, ela pode ser invertida e virar ar. Então, dependendo de como eu colocar as sílabas, as letras, elas viram uma outra coisa. Né? No caso do sistema de numeração decimal, eu também posso representar esse número de outra forma, só que aí ele é o mesmo número. Né? 10 pode ser 5 mais 5, 10 pode ser 9 mais 1. Então, isso é um trabalho também para fazer com as crianças, como é que eu combino esses símbolos. Igual lá na alfabetização, que eu também combino as letras para escrever as palavras, né? Eu posso combinar uma consoante, uma vogal, uma consoante, eu posso combinar uma consoante, uma vogal, eu posso combinar uma vogal, uma consoante. Os números também, eu posso fazer todas essas combinações e eles vão virando outros números, tá? Então, pensem o seguinte, olha, quando a criança ela está construindo o sistema de numeração decimal, ela também passa por todo esse processo de hipótese. Né? Lá no sistema, no sistema de numeração, desculpa, no sistema de escrita, elas escrevem do jeito delas, rabiscando, depois elas acham que uma letra para cada sílaba resolve, né? Depois ela vai aprendendo os fonemas. As crianças também aprendem a contar aleatoriamente, elas também acham que falar o número é a mesma coisa que mostrar já que tem gente que mostra com a mão, qualquer número que ela puser na mão, ela fala uma coisa e mostra outra. Então, isso são hipóteses da construção de número, né? E isso vai ajudando a compreender como é que o sistema funciona. Então, eu preciso ter na minha cabeça, eu vou ensinar isso para as crianças? Não vou ensinar, mas eu vou entender como é que ela está pensando. Então, quando ela conta aleatoriamente, quando ela ainda fala uma coisa e mostra outra, quando eu peço para ela pegar uma quantidade de objetos e ela pega outra, quando ela acha que 10 tampinhas juntas é menos do que 10 tampinhas espalhadas, né? Piaget faz esse teste aí com as crianças, observa isso muitas vezes. Então, a mesma quantidade de objetos juntos é menor do que espalhados. Aquela experiência da bolinha, faz uma massinha lá, uma bolinha com a massinha, e depois faz uma cobra. Quando faz a cobra, as crianças têm mais massa do que quando está na bolinha. Então, isso são as hipóteses que as crianças vão colocando. Eu acho que eu já contei para vocês, eu tive uma aluna que me perguntou, quando a gente estava, acho que já no número 3 ou 4, uma turma de 4 anos, 5 anos que eu estava trabalhando, ela perguntou se o número, eu não me lembro exatamente a pergunta, mas ela queria saber se o número era uma pessoa. Ela até deu um exemplo assim, igual meu tio. Ou seja, ela não estava entendendo nada de número. Eu já estava no número 3, né? Ela não estava entendendo que era um símbolo. Ela estava achando que era uma coisa, uma pessoa, um objeto. Então, é uma noção que para a gente que já aprendeu parece óbvia, mas para as crianças é bastante abstrato. Às vezes, ela acha que o número é o número dela, igual a letra do nome, né? Ele tem 5 anos, o outro não pode ter 5 também. Ou brincar, por exemplo, com palito ou tampinha, um objeto. Então as crianças arrumam lá, por exemplo, um palitinho do lado do outro, 5 palitos. Aí outra criança arruma os palitos descendo. Outra criança arruma 2 de pé e 3 deitados. Outra criança faz um quadradinho e coloca um palito no meio.
formas de pensar os 5, todas são 5. Isso é uma coisa que precisa trabalhar com as crianças. Não importa como os objetos estão, né? A quantidade não varia. Então, quando eu vou percebendo esse tipo de coisa e vou trabalhando com as crianças, ela vai ganhando uma consciência numérica, igual a história da consciência fonológica, né? Que o menor pedacinho da palavra, né, é o fonema. Ele vai construindo essa noção de número, de quantidade, à medida em que eu vou fazendo esses trabalhos. Então, eu preciso saber como é que as crianças pensam para poder ir vendo quais são as hipóteses. O melhor jeito é perguntando, pessoal. Então, a criança, você faz uma pergunta e as crianças te dão uma resposta, fazem lá uma atividade, né? Vamos propor, vamos fazer 5 palitos, vamos fazer desenhos com esse palito. Né? E aí vamos comparar os desenhos, vamos pedir para as crianças levantarem e olhar na carteira do lado, ou se for grupo, cada um faz um seu e olha o do colega. Tem outros jeitos? Ali também é 5, aqui também é 5. Conforme eu vou fazendo essas perguntas, eu vou criando desafios, problemas para as crianças pensarem sobre eles. Igual na alfabetização, quando eu falo assim, mas quando eu falo essa palavrinha, quantas vezes eu abro a boca? Ou a palavra tal, o nome do coleguinha tal, não te ajuda a escrever essa palavra? Quando eu digo tal coisa, como é que ela termina? Então, quando eu faço perguntas sobre os números, sobre as quantidades, sobre por que ela colocou aquela quantidade ou aquele número, por que ela falou aquilo, eu vou desenvolvendo essas hipóteses e as crianças vão aprendendo, né? E isso chama consciência numérica. Queria só fazer uma observação, porque tem alguns. Mais antigamente, parece que hoje isso está mudando, por isso que eu queria falar, porque eu andei lendo aí no material mais novo. Há um tempo atrás, a gente aprendia que número é uma coisa e numeral é outra. E na verdade né? Então, número é a quantidade e numeral é o símbolo. Então, quando eu faço 2, na verdade, eu estou fazendo o numeral 2. Então, eu faço 2. E aí eu falo assim, que número é esse? Que número é a quantidade. E numeral é o símbolo. Mas os materiais mais modernos de formação de professores, eles vêm trazendo essa questão, dizendo que é tão usado a questão do número, e que número o símbolo é o número, né? E a quantidade correspondente é tudo tão próximo que eles não estão mais diferenciando. Então, eu estou dizendo isso para vocês saberem que existe essa diferença. Então, na verdade, a gente devia escrever assim, eu devia falar para as crianças, o numeral 4, quando eu quero falar do número, do desenho do número, do símbolo. O numeral 100. Então, a minha casa, ela não é número 47, ela é numeral 47. Mas a gente não usa. E aí isso fica muito complicado, porque o número é 47, o número do sapato é 28 e o número, e isso tudo chama numeral, né? Então, como a gente tem uma proximidade muito grande com a palavra número, virou tudo número, né? O símbolo e a quantidade. Mas se vocês virem por aí chamando de número e numeral separado, é o correto e é uma matemática assim mais tradicional. Não que está errado, mas é mais, vamos dizer, ela está correta, é isso mesmo, mas o uso que fomos dando foi mudando um pouco isso, e aí alguns teóricos mais modernos estão achando que não vale a pena ficar trabalhando essa diferença com as crianças, porque quando a gente fala número, a gente já está entendendo tanto o símbolo como a quantidade. Tá bom? Então, eu tô dizendo isso para vocês pensarem que se eu respeito e trabalho conforme a teoria da psicogênese da língua escrita na alfabetização, eu tenho que ser coerente e também trabalhar de uma forma em que as crianças vão construindo a noção de número, de quantidade, de sistema de numeração decimal, né? Não posso ser construtivista aqui e acreditar que as crianças aprendem, se desenvolvem formulando hipóteses, né, de uma forma que o cognitivo vai aos pouquinhos, né, subindo os degrauzinhos e compreendendo as coisas, e na matemática mandar decorar os números, fazer a página inteira,
depois, quando chegar nas contas lá, fazer todas as... tem que fazer conta? Tem que aprender a fazer conta, né? Mas não é o começo, igual na alfabetização. Vai ter que aprender a palavra corretamente? Vai. Mas não é a primeira coisa. Tem um caminho para ser percorrido, né? E é isso que eu queria que vocês percebessem também na matemática. Eu lembrei agora que eu tive uma aluna, numa quarta série que eu dei aula, e na época era quarta série, né? Não era quinto ano. Ela veio de uma outra escola. Ela era filha de uma diretora. E a diretora foi conversar comigo e disse que ela não estava indo bem na escola que ela estava, porque ela não se dava bem com a professora era muito tradicional, dava muita lição, e ela não terminava nada, ficava no recreio, ficava sempre com os cadernos incompletos, tal, tal, tal. E aí eu brinquei com a mãe, né, a diretora, e falei, olha, traz ela para mim então, porque eu também sou lerda. E ela disse que a menina tinha fama de lerda. A professora dizia que ela era muito lerda, ela não terminava nada. E eu falava, eu também sou lerda, né? Então pode mandar. E aí a menina veio e eu conversei com ela, né? Sempre conversava para tentar entender os porquês e tal. E ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: professora, a minha outra professora passava a continha até o Z. E eu não queria fazer até o Z, porque eu fazia até o C, o D, aí eu já tinha aprendido. Para que eu ia fazer até o Z? Quando ela começou a falar, eu não estava entendendo muito bem o que era. Mas aí eu fiquei perguntando e ela foi me explicando e aí eu entendi. A professora passava as contas na lousa, continha A, passava continha, continha B, continha C, D, E, F, G, e passava, quer dizer, ela passava 20 e tantas contas e as crianças ficavam o tempo todo, devia ficar horas fazendo as contas, né? E ela, muito esperta, dizia: eu já aprendi, né? Eu fiz 3, 4, já entendi. Para que eu tenho que fazer todas? Né? E isso foi uma coisa que eu nunca fiz, né? Porque eu acho que é uma chatice. E eu também acho desnecessário, né? Parece que você quer ficar ocupando os alunos. Então, eu sempre lembro dessa minha aluna, porque ela trouxe uma questão de coerência mesmo, né? Para que eu preciso ficar repetindo uma coisa que eu já entendi, que eu já sei como é que faz, né? E por outro lado, também as crianças que ainda não sabem como faz, não adianta passar 23 contas. Ela precisa entender como é que faz. Então, talvez 23 contas não seja o melhor recurso também para fazer isso. Me lembrei agora dessa aluna, porque era uma menina muito inteligente e que fez essa reflexão, né, sem saber, e a mãe preocupada com isso também acabou tirando a menina da escola e conclusão, né, ela nunca mais ficou sem terminar a lição, porque acho que a gente um pouco combinou nessa, né, na metodologia que eu usava era coerente com aquilo que ela pensava, né? Então me lembrei aí dessa menina agora. Tá bom, gente? Então vamos pensar aí na construção também do número sempre por meio de experimentação, de manipulação, do pensamento concreto para o abstrato. Vamos usar aquilo que a gente aprendeu na teoria para trabalhar o número e as operações com as crianças. Tá bom? Então era isso e a gente vai seguir agora. Próximas aulas, os próximos temas especificamente sobre a construção do sistema de numeração decimal e aí já as operações. Tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um beijo.